E quando a gente fala, e aí retomando, né? Quando a gente fala do parceiro, de quem tá ao lado dessa pessoa, é lembrar também que você não é responsável pela cura, por salvar, por tirar alguém do fundo do poço. Você não é responsável por nada, a não ser pela sua saúde mental, né? Uhum. É muito importante e a gente entender isso, e aqui a nossa ideia nessa live é legitimar, é dar espaço de acolhimento para quem passa por isso, para quem é parceiro de uma pessoa com depressão, principalmente nesse momento, porque já não é um momento simples, já é um momento que a energia fisiológica de todo mundo está muito desgastada, porque a gente está demandando mais do nosso corpo, né? E a gente pode pensar que não, mas quando a gente sai do automático e tudo que a gente vai fazer, a gente precisa parar para pensar se a gente não vai se contaminar, parar para pensar para como colocar todos os equipamentos para não se contaminar e tudo mais, isso já gasta energia física, né? E aí tá numa situação dessa, que é triste por si só, que demanda muita energia e ainda tá convivendo com uma pessoa em depressão, não é simples. E tá tudo bem, não é para ser simples, né? Se fosse, teria algo de estranho aí nessa história. E é isso que a Perfeito. gente quer conversar, né? É dizer pra você que tá tudo bem, não tá se sentindo bem, tá tudo bem tá se sentindo sobrecarregado, tá tudo bem chegar no final do dia e morrer na cama e pensar, poxa, eu não queria que tudo isso estivesse acontecendo comigo. A gente te entende, tá tudo bem. Sim, até porque o primeiro passo pra gente conseguir se cuidar, né, Lara, é a gente aceitar que tem alguma coisa acontecendo, né? Não tem como eu me cuidar se eu não conseguir tornar aquilo que eu sinto real. Então tá tudo bem. É muito difícil, é angustiante, é dolorido pra caramba, mas pra gente cuidar de alguma coisa é preciso sentir que aquela coisa existe, então eu preciso naturalizar Perfeito. e aceitar. E veja, aqui aceitar não é se resignar, né? É aceitar como um fato. Putz, tem alguma coisa acontecendo aqui, e aí eu preciso olhar para isso, né? Isso os dois lados, né? Então é muito importante a gente saber que nesse momento é natural as coisas ficarem mais intensas, ficarem mais sensibilizadas, né? Parecerem piores do que são. A gente tá num momento que deixa a gente muito hipersensibilizado, né? Não é que a gente cria coisas, mas a gente fica assim sentindo de maneira mais intensa porque tá muito sobrecarregado, né? Tá muito difícil. E aí pessoas que têm um diagnóstico de depressão ou ansiedade, né, nesse momento isso fica ainda mais intenso, né? Porque o cenário não ajuda em nada, né? Então, se puder, se possível, busquem apoio, qualquer tipo de apoio que vocês puderem, tiverem condições. Se possível, um apoio profissional, é muito importante, né? Nunca achem que a gente vai resolver a depressão só com um cuidado. Gente, a depressão precisa ser olhada em várias faces, né? Com medicação, com apoio psicológico, com saúde. Então a gente está falando de alimentos. A gente acha que não, mas está tudo conectado, com sono, com atividade física, com relações. Então, tome o cuidado para não cair no erro de cuidar de uma coisinha só. É importante começar por algum lugar, mas a gente saber que todo cuidado é bem-vindo, né? Perfeito. Mas tenta olhar para o seu redor agora e enxergar uma maneira que você tem de suporte, né? Isso é muito importante. Perfeito. A Gabi pediu pra gente comentar um pouquinho como ajudar a pessoa com depressão a procurar ajuda. Tá. Então, eu acho que vai um pouco do que a gente conversou, né? Em primeiro lugar, a pessoa precisa entender que é uma doença, então a gente precisa procurar um profissional. Não, o melhor tratamento é sempre procurando um profissional, né? Ou um psiquiatra ou um psicólogo. O trabalho dos dois juntos é muito importante, mas se você for tanto em um quanto em outro, eles vão saber te orientar da melhor maneira possível para o seu caso, né? E aí, e também né, como entender que ela precisa de ajuda, acho que explicando e dando essa informação, né, de que é uma doença e de que não é errado e de que a pessoa não tem culpa, que ela não fez nada para procurar aquilo. E como qualquer outra doença, ela precisa de uma ajuda profissional, né? A gente não pode provar para a pessoa, né? Esse a gente cai naquele erro que a gente vem falando da responsabilidade, né? Querer que a pessoa aceite, que ela entenda. Existe um limite, né? Eu estou informando a pessoa, eu estou contando para ela como funciona. E aí cabe a pessoa também procurar essa ajuda, né? Acho que especialmente quando a gente fala de homens, a Gabi falou aqui também, né? Porque existe uma cultura do cuidado que é muito mais estimulada entre mulheres, então de fato os homens deixam de procurar ajuda em vários sentidos, não só em termos de saúde mental, né? Mas em termos de cuidados físicos também. Mas acho que conversar um pouco nesse sentido, de que não é fraqueza, né? De que não é ser sensível demais, de que, de novo, não existe culpa, né? Você não deixa de ser mais ou menos por ter aquilo, isso é muito importante.
talvez orientar nesse sentido, né? Onde tem esses profissionais, se você E tem eu condições acho, de pagar ou procurar um serviço, e eu né? acho que talvez também, quando a gente pensa, não sei, né? Tô aqui elaborando. Mas quando a gente olha para essa situação, muitas vezes se mistura muito coisas da relação, né, ali entre as pessoas e coisas do pessoal. Então pode ser que a pessoa que está tendo esses sintomas depressivos e ainda não está sendo tratada, não está olhando como depressão, encare essa sua preocupação como uma coisa da relação e possa se sentir muito resistente. Tipo, ai não, eu já tô cansada da Aline sempre me criticar, ela só me critica, só fala assim de mim. Então é muito importante que você consiga fazer a volta na parede da resistência. Então, poxa, se a sua colocação não tá fazendo sentido, encaminhe um vídeo para ela, encaminhe um artigo, uma notícia, alguma fonte confiável que a pessoa possa ver que não é você falando, mas que ela possa se enxergar ali. Então, um vídeo que conte dos sintomas, um vídeo de uma pessoa relatando a experiência dela, algo que você confie, né, e que você possa passar para essa pessoa, para que ela se reconheça, para que ela se sinta acolhida. Eu acho que é importante para qualquer doença, né, que Acho que a identificação é uma ferramenta muito importante, né, Lari? A gente se sentir identificado, saber que não sou só eu que passo por aquilo, é essencial. A sua dica foi importantíssima, né? Às vezes você mandar algumas reportagens, alguns vídeos, né? Então, assim, se é o seu namorado, se ele tem resistência, se existe uma questão aí de, eu sou homem, não vou procurar, e você sabe que de repente tem esse viés de você enviar, então, às vezes, alguns vídeos de outros homens que relatam a depressão, que relatam o que é. A gente precisa, enquanto ser humano, se sentir identificado, né? A gente precisa se sentir parte de alguma coisa. E aí, quando eu sei que não sou só eu que passo por aquilo, tem outras pessoas sentindo coisas parecidas, eu me abro um pouquinho mais. A gente vai se ambientando um pouco e vai entendendo, então não sou só eu. Então tá tudo bem, então tem outras pessoas que sentem isso, né? Mas de fato, eu acho que esse cuidado, né, Lari, de relacionamento é muito difícil, porque esbarra tanta coisa, né? Então assim, se o casal já não tem uma boa comunicação, infelizmente, provavelmente isso vai ficar dificultado. Se tem uma boa comunicação também não é garantia de nada, mas pode ser que facilite um pouco, né? Então eu acho que você conseguir perguntar também para o parceiro, poxa, tem alguma coisa que você acha que eu possa fazer para eu ver se eu consigo, se é possível, né? Como que a gente pode se ajudar, né? Quando você achar que eu estiver sendo, de repente, invasiva ou falar de um jeito com você que você se sinta, me fale, né? Mas eu acho que, de ambos os lados, uma coisa principal, né? Existe uma relação ali. E que, para além da depressão, ela existe por outras razões. Deve existir por outras razões, né? E que as pessoas se amam e querem se ver bem. Quando eu amo alguém, eu quero ver alguém bem, eu quero ajudar, né? Então, é tentar separar, quando a pessoa está doente, a gente tenta fazer essa separação, né? Tá, talvez ela tenha falado ali de um lugar, sei lá, de muita raiva, ou ela tá muito cansada, ou isso aqui é o sintoma da depressão falando, né? A gente precisa sim considerar que existe essa influência, né? Mas tentando sempre encontrar esse limite, porque apesar da pessoa estar em depressão, ela não pode, não deve tratar a gente do jeito que ela quiser e bem entender, porque ela está com depressão, né? A gente não é obrigado a aceitar tudo isso. Sempre tentando ter esse olhar de, ok, a pessoa tem uma doença e a gente vai tentar ajudar. Mas ninguém doente tem permissão para fazer o que quiser, do jeito que quiser, para magoar e para cobrar do mundo inteiro uma ajuda e uma responsabilidade, né? A melhor ajuda que a gente pode dar para uma pessoa doente é fazer ela se sentir capaz de conseguir resolver aquele problema, né? Gente, É fortalecer tatuar ela. essa frase, por favor.